Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 10 de outubro de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo neste canal e que o Senhor possa fazer muitas bênçãos na tua vida. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Para aqueles que já acompanham o canal, mais uma vez é um prazer estar com vocês, meus queridos. Temos caminhado e vamos caminhando até o momento em que o Senhor nos chamar. Amém? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa e a gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a crença de que a nossa redenção realmente está próxima. Amém, amados? E hoje, são tantos assuntos, né, que a gente quer falar, mas hoje eu venho trazer um assunto, creio com muita sinceridade que eu não tenho a capacidade de descortinar esse assunto 100%, mas eu vejo que tem muita gente que faz confusão com esse tema, tem muita gente que não tem sobriedade, e a melhor forma, né, da gente ter sobriedade com os temas que a gente quer saber é lendo a Bíblia. Se você lê as Escrituras, você vai entendendo as coisas como realmente são. E uma coisa eu quero dizer para você, aquilo que não se consegue entender é porque ainda não foi aberto. Porque a Bíblia, ela é física, é um bloco cheio de folhas de papel com escritas à tinta, dividida em livros, dividida em capítulos, dividida em versículos, né, com seus tantos títulos. Mas a Bíblia, ela é uma chave que abre a nossa vida para com o mundo espiritual. Então, se você para ler a Escritura com o coração disposto, né, você tem a disposição. O que é disposição? Disposição é boa vontade, boa vontade. A palavra já diz tudo, né? Você tem vontade e essa vontade por si só é boa. E algo bom é algo perfeito, é algo que agrada ao Senhor. Então, se você agrada ao Senhor com a sua disposição, Ele vai ter muita alegria, né? E muita boa vontade em querer te ensinar as coisas. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, que caia realmente por terra o espírito do engano nas nossas vidas e que a gente aprenda com quem é que tem que nos ensinar, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? E eu quero trazer esse tema. Esse tema é o mistério da morte. Por que, Ana Paula, que você está trazendo esse tema aqui hoje para nós? Porque tem muito rebuliço em torno desse discurso da morte, né? Como que morre, quem não morre, qual vai ser a ressurreição, todo mundo, o que é morte, como é que é essa conversa que é o homem ordenado morrer uma só vez, e tatatá daqui, e tatatá dali, tem um rebuliço, tem uma confusão no meio disso tudo. Então, diante das Escrituras, a gente vai procurar falar então hoje sobre a morte. Eu quero lembrar os irmãos, para quem não sabe, eu quero informar a você que a morte é um espírito, é um ser. Do mesmo jeito que você tem os anjos, do mesmo jeito que existe Satanás, do mesmo jeito que existe o próprio Jesus que veio nessa terra e morreu naquela cruz, se fez homem, foi o verbo de Deus que se fez carne, do mesmo jeito que existe o próprio Espírito Santo de Deus, que a Bíblia o chama como uma pessoa, e é um espírito que ninguém pode ver, mas ele está em toda parte, ele é a presença onipotente e onipresente de Deus no mundo, no céu e em todos os lugares. Tem a própria pessoa de Deus Pai, né, que está nos céus, nos mais altos céus. A gente tem também o espírito da morte, ou a pessoa, o ser da morte. Isso é tão sério que, por exemplo, se você vê os filmes de Hollywood, né, que falam algumas coisas, de vez em quando eles ironizam, eles trazem realmente um espírito da morte. Normalmente ele é simbolizado com eu não sei o nome daquela ferramenta, uma coisa que dá para, uma ceifa, né? Uma ferramenta que ceifa, eu não sei o nome exato daquela ferramenta, mas ela tem aquilo ali, porque simboliza a ceifa das vidas. E curiosamente a Bíblia chama o povo de seara, né? Ele se refere a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, por exemplo. Então tem muito sentido essa ceifa, né?
E o espírito da morte é um espírito negro, né, representado aí nos canais de Hollywood. Por quê? Porque a negridão é um sinônimo da escuridão, e a Bíblia diz que quer que o mundo jaz no maligno, né? Tem as lendas, né? Por exemplo, a lenda egípcia diz que tem o espírito da morte. Eu não lembro o nome desse demônio, mas nem me interessa, mas na cultura egípcia ela é representada como uma barca com essa ceifa vestida de preto, aquele capotão preto, aquele capuz, aquele troço horroroso, e ela vem cobrando moedinha. E você vê várias tradições, várias culturas no mundo, quando a pessoa vai morrer, eles colocam uma moedinha na boca da pessoa, então em cima da palma da mão virada, né? A mão está fechada em posição de morte, eles põem a moedinha. Por quê? Porque eles dizem que quando o morto chega ali no lugar que ele vai atravessar para entrar no chamado além, ele paga a morte com aquela moedinha e ela então o transporta naquele rio, né? É tudo coisa cultural de muitos povos, mas por detrás disso, meus irmãos, podem ter certeza que tem o espírito, né, do engano, tem o espírito de Satanás, porque ele é o príncipe, ele é o cabeça dos demais. Ele trabalha associado com o espírito da morte, literalmente falando. Então, esse paga-paga é a ilusão, né? A falsa ideia de que eu pago e eu vou terminar bem, né? Tem um filme que ele é muito forte. Se vocês assistissem esse filme, Deuses do Egito, né? O nome do filme, Deuses do Egito. É um filme novo, saiu acho que em 2015, 2016. E mostra exatamente esse espírito de morte, mostra exatamente esse retrato aqui que eu estou falando, tá bom? Então, meus irmãos, essa é a vida, essa é a naturalidade das coisas. E o espírito da morte, ou próprio a morte, é um espírito, é um ser que tem esse poder de ceifar as vidas, e Deus o permitiu. Por quê? Porque Deus disse para Adão, né? Tem a árvore da vida no jardim, dela não podeis comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você vai se tornar como nós, um conhecedor do bem e do mal, mas se você comer disso, você vai morrer. Aí depois veio Satanás com ela, não, mas é com certeza que você não vai morrer. Você simplesmente vai se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Né? E ali Eva come da fruta, ela pega a fruta, ela dá ao Adão, o Adão come da fruta também, os olhos deles se abrem, eles pecam porque desobedecem a Deus. Então ali eles estão condenados à morte. Deus tira eles do jardim do Éden, aonde também tinha a chamada árvore da vida, e Deus fala, né, vamos tirar ele daqui antes que eles também comam do fruto da árvore da vida, porque se isso acontecesse, eles não iriam morrer, eles iriam viver eternamente, porém com uma diferença, com o pecado, amém? E aí Deus não poderia fazer o plano dele funcionar com a morte de Cristo na cruz, que salvou-nos pelos pecados, né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele morre naquela cruz, ele derrama seu sangue, ele oferece aquele sangue para o Pai. E aquele sangue cobre a chamada multidão de pecados. Todo aquele que crê em Cristo, ele é salvo. Pede ao nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, seu nome na língua hebraica, para ser Senhor da sua vida. Então você passa a ser coberto pelo sangue de Jesus. Então, a morte eterna não mais terá poder sobre a tua vida. Então, não é a morte física, que nós vamos falar agora aqui sobre o discurso do corpo, mas é a morte eterna. Aqui, meus irmãos, nós estamos tentando trazer o entendimento para vocês do que é morte física, do que é morte eterna, do que é primeira ressurreição, do que é segunda ressurreição e coisas do gênero. Amém? Então, baseado nisso tudo, eu quero abrir com os irmãos lá no livro de Hebreus. Agora, eu queria dizer um negócio. O livro de Hebreus, capítulo 9, deixa eu achar aqui que eu marquei. Espero que eu já não tenha perdido, porque eu faço uma confusão com minhas marcações aqui. Hebreus está mais cá para frente. Só um minutinho, eu peço aos irmãos que tenham paciência comigo, que a gente vai ler bastante hoje a Bíblia. Então, entre folhas de cá, folhas de lá, né? Olha só, Hebreus, no capítulo 9, versículo 23 ao 28, está escrito o seguinte: é sobre o sacrifício de Cristo que é eficaz e para sempre. Deixa eu ver se é isso mesmo. É sim.
capítulo 9 de Hebreus, 23 a 28. Mas eu queria lembrar os irmãos que o capítulo 9 começa a falar da morte lá no versículo 11. Lá no versículo 11 começa a falar da morte, do sacrifício, e dá um adentro sobre o sacrifício de Cristo. Cristo morreu uma só vez, e aquela morte foi suficiente para pagar todos os pecados da humanidade. Então, no capítulo 9, do versículo 11 aproximadamente até o versículo 22, vocês vão ver o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Eu te aconselho e te convido a ler desde lá. Eu não vou ler porque senão eu tenho medo de perder um pouco o fio da meada, né? Perder aqui a linha de raciocínio. Depois você vai ver aqui, né, do versículo 23 em diante, o sacrifício de Cristo é eficaz e para sempre. E é onde eu quero ler com os irmãos. Eu poderia ler justo um pedacinho, um versículozinho, né, uma coisinha pequena, mas eu acho que é justo, meus irmãos. É justo que a gente leia e leia bem. Amém? Então, olha só. Começa. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham... Se vocês quiserem, eu leio do versículo 11 em diante. Vamos ler? Sim, eu acho que ficou a coisa mais bem feita, né, meus irmãos? Eu não gosto de ficar lendo negócio picado, não. Vamos ler direito. Tantos irmãos têm paciência comigo. Tem tantos dias que eu não posto vídeo de mim mesma aqui no YouTube. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Olha só, por que eu vou falar do sacrifício de Cristo? Porque essa é a chave para que nós entendamos o mistério da morte, da ressurreição, da segunda morte. Amém? Se a gente entende a base de que o nosso amado Senhor Jesus, ele pagou realmente e ele se sacrificou e acabou, a gente então entende que realmente as coisas são como são. Amém, irmãos? Olha só. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue e de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, aqui é o Espírito Santo, está com E maiúsculo, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus. Ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, amados, olha só, está dizendo que o sangue de Cristo purifica a própria consciência, tá? Pelo Espírito Santo, das obras mortas. Quer dizer, quando uma pessoa ela converte verdadeiramente, eu vou só dar um adendo aqui, a palavra conversão significa mudança de direção. Você está subindo uma estrada, você está indo para o lado subindo, né? Você está andando para o lado para frente, de senso subindo a estrada para o norte. Quando você faz a chamada conversão, você vira totalmente, né, faz um giro e volta para trás. Você começa a descer para o sul. Isso chama conversão, mudança de direção. Então, a vida convertida anteriormente você estava andando em direção à morte, pecando e pecando e pecando, e não tinha muita consciência, ou tinha pouca. Só um minuto, irmãos. Então, irmãos, a campainha tocou aqui, peço perdão aos irmãos, eu até perdi um pouco o que eu estava falando, se eu não anoto eu perco, mas, basicamente, meus amados, o sacrifício de Cristo na cruz, ele uma vez por todas pagou pelos nossos pecados. E aqui eu vou continuar a leitura, porque já que eu me embrulhei, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. O que quer dizer isso?
O que é um testamento? Imagina que eu sou uma pessoa que tem alguma posse, tem alguns bens no meu nome. Eu tenho uma casa, eu tenho talvez 3 apartamentos alugados, eu tenho um carro, né? Eu tenho talvez uma conta bancária boa, tá? Então, eu vendo isso, eu tenho 2 filhos, ok? Eu ponho na minha cabeça, poxa, eu já estou idosa, eu já estou fraca. Então, eu vou fazer um testamento, porque quando eu morrer, tudo que eu tenho vai se passar para os filhos. Mas como eu tenho 3 apartamentos, uma casa, 2 carros e uma conta no banco, se eu morro e não dou um testamento, pode ser que os meus filhos briguem querendo tudo um para o outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os meus bens. Aí eu vou até um local, né, onde tem as pessoas que fazem esse trabalho de fazer um testamento e testificá-lo. E ali, então, eu divido os bens, isso para um, isso para o outro, isso para um, isso para o outro. E isso só vai ter direito, né? Meus filhos só vão ter direito a esses bens quando eu morro. Então, enquanto eu estou viva, é tudo meu. Mas o dia que eu falecer, passa automaticamente para os filhos. Então, está dizendo, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Quer dizer, o testamento ele só passa a ser válido, ele só passa para a mão de quem tem que receber quando aquele que o testou, o testador, morre, ok? Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, pode ter o testamento que for, se a pessoa está viva, o testamento não vale, mas quando ela falece, o testamento passa a ter valor. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes com água e lã tinta de escarlate, que é o mesmo que vermelho, púrpura, né? E isopo, e os aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Quer dizer, no Velho Testamento, o que valia para eles era o sangue dos bodes, das vacas, o sangue dos carneiros, né? Até as pombinhas eram sacrificadas, entre outras coisas. E aquele sangue de sacrifício era aspergido, quer dizer, ele borrifava aquele sangue no povo, cobrindo aquele povo com aquele sangue, representando que aquele animal inocente, inclusive todos os animais que participavam dos sacrifícios, não podiam ter nenhuma mancha, nenhum arranhão, nenhuma mácula, tinham que ser os primogênitos e tinham que ser perfeitos, mas não podia ter nem um cílio, né, um pelo de fora do lugar. Então, eles matavam aquele animal perfeito, sem culpa, primogênito, e os aspergiam o sangue deles no meio do povo. Isso aqui era uma coisa feita na Velha Aliança, e a Velha Aliança valia assim. Então, todo ano o povo levava os seus animais para serem sacrificados pelos sumos sacerdotes, que matavam esses animais por eles mesmos e pelo povo, e Deus, então, não matava o povo. Basicamente era isso. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, quer dizer, o tabernáculo, o templo deles também era aspergido, porque o tabernáculo, o templo, representa o corpo, amém? E todos os utensílios do serviço sagrado, todas as obras, né? Era tudo coberto com sangue. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não tem como começar de novo limpo, alvo como a neve. Ok? Então Deus, ele usa o Velho Testamento para ensinar aos povos, não é só o povo judeu, porque nós cristãos, ao lermos a Bíblia, lemos o Novo e o Velho Testamento, mano a mano que a gente vai lendo, a gente vai aprendendo como que Deus trabalhou a cultura, a mente no meio do povo. E a gente então entende o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz, meus irmãos, que é pela fé que nós caminhamos, amém? A gente não vê um animal sendo morto, a gente não é aspergido pelo sangue de nenhum animal morto, a gente não entra em nenhum templo próprio dito, mas a gente crê que o nosso Senhor Jesus Cristo fez todas essas coisas diante de Deus Pai por nós. E como Deus ensinou para o povo
da velha aliança, todos esses rituais, e a gente então tem um exemplo visível. É como se fosse uma maquete eletrônica, né? A pessoa, ela vai comprar uma casa, ou ela vai construir uma casa, então ela vai até o arquiteto e vira para o arquiteto e fala: eu quero construir uma casa assim, assim, assim. O arquiteto que faz o desenho da casa e depois ele faz uma maquete. O que é uma maquete? É uma reprodução em miniatura da casa. Então aí ele mostra para o cliente: olha como que vai vir a sua casa. É onde o cliente pode tocar, vai ver as janelas, vai virando a casinha, né? E ali ele tem uma ideia boa do que vai ser. O que está na maquete vai ser a casa original. Deus, ele fez uma espécie de uma maquete no Velho Testamento para que nós pudéssemos visualizar como foi todos os rituais, sacrifícios, as festas do Senhor e tudo que ele ensinou para o povo, para que nós entendamos que o mesmo que estava lá vai acontecendo no mundo espiritual. É chamado espelho das coisas que são. Amém? E a gente vai ver isso aqui. Então, Cristo, né, quando você entende essas coisas no Velho Testamento, você vai aderindo mais à fé na sua vida. Você vai tendo mais fé, você vai entendendo. Você vai conseguindo visualizar o mundo espiritual como ele é realmente. Amém, meus irmãos? Então ele fala que da morte, se não tivesse sangue, não tinha purificação dos pecados. É como se Deus estivesse falando para a humanidade. Se não tiver um derramamento de um sangue inocente diante de mim, que sou o chamado reto juiz, e sou Deus, e sou justo, infinitamente justo, então se não tiver a justiça perfeita diante dos meus olhos, eu vou ter que condenar a humanidade inteira a queimar eternamente no inferno. Em palavras curtas. Então, mas eu espero que eu esteja indo bem com o vídeo, porque como eu tive aquela pausa da campainha tocando aqui, eu nem sei se eu parei uma explicação no meio, mas que o Senhor guie essa palavra. Agora então eu pego aqui com os irmãos do 23 ao 28, que é onde eu queria começar a palavra, né? Então ele falou todas essas coisas aqui de sacrifício e continua. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, quer dizer, ele está dizendo que antes era necessário no Velho Testamento, na Velha Aliança, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus. Então, quando Deus ele começou a passar para Abraão, né, todos os estatutos para Moisés, para Abraão, ele foi ensinando para o povo no deserto, né, através dos seus líderes, constrói uma arca, constrói um templo, mata um animal, faz não sei o que assim, faz não sei o que assado, ele vai passando, né, você vê isso muito no livro de Levíticos, né? Mas até lá em Reis, quando Davi deseja construir uma casa para Deus, ele fala: poxa, eu estou morando num castelo todo lindo e o meu Deus que me deu tudo isso está morando ali numa barraca. Então ele tem no coração o desejo de construir uma casa para Deus. Mas como ele derramou muito sangue, né? Porque Davi foi um homem de guerra, Deus disse: você tem a mão suja de sangue, né? A morte, você matou a muitos, mas então você vai fazer o seu filho Salomão, que não tinha matado ninguém. Parece que o reino de Salomão não teve nem guerra. Eu não tenho certeza aqui, mas lendo a Bíblia, a ideia que nos passa é que foi um reino de glória, de poder e de riqueza e de paz, né? Porque Davi julgou por terra todos os inimigos de Israel. Então Salomão, ele entrou a la grande, né? Ele entrou simplesmente prosperando e criando um império. Foi um grande império, o de Salomão. E Deus disse: ele vai poder fazer o templo para a minha casa, para mim, né? Então a Bíblia fala que todas essas coisas são um espelho das coisas reais que estão lá no céu. Então tem uma arca no céu, tem um templo no céu, tem todos os estatutos que foram ensinados. Essas coisas funcionam assim nos céus. É isso que Deus está falando. E aqui a Bíblia diz que essas coisas, né, elas tinham que ser purificadas. Mas aqui fala também, tá, que as coisas que estão realmente no céu fossem purificadas. Aqui, ó, que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios. Quer dizer, matar uma vaca, matar uma ovelha, isso não ia purificar as coisas do céu, tá?
mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a ele superiores. Aí entra dizendo quem foi esse sacrifício, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Quer dizer, o santuário feito por mãos na terra é figura do verdadeiro que está no céu, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Jesus, depois que ele ressuscita, ele vai lá e comparece de Deus, e ele mostra para Deus os cravos nas mãos, o cravo no pé, ele mostra o sangue derramado, ele fala, olha, eu fiz a minha parte. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, quer dizer, ele não morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou, mas como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, que é o que eu disse no Velho Testamento, todos os anos começava toda a matança de novo, e quanto sangue foi derramado de animais, porque os sacrifícios valia por um ano. Quando acabava o ano, o povo tinha que voltar de novo, e tinha tudo de novo, e o animal era morto de novo, e mais um ano era renovado diante de Deus. Então aquele sangue era derramado todos os anos. Ora, neste caso, seria necessário que Cristo, ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quer dizer, Cristo morreu uma só vez, e aquela morte pagou os pecados passados, presentes e futuros de toda a humanidade. E todo aquele que nele crê é salvo. Amém? Então, Jesus morreu uma só vez, e acabou. E sofreu uma vez só também, e acabou. Amém, amados? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a sua salvação. Vamos prestar atenção então. Quando a gente vê esse texto aqui dizendo que ao homem é ordenado morrer uma só vez, todo mundo tende a entender que então todo mundo tem que morrer. Porque está ordenado morrer uma só vez. Então tem que morrer. Todo mundo tem que morrer. Se não morre ninguém, não tá, a palavra de Deus está errada. Mas vamos pensar nesse texto como ele realmente é. Olha só, ele é complementado da seguinte forma. E assim como aos homens está ordenado... E assim começa, E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma só vez para sempre, para tirar os pecados do mundo. Mas lá atrás ele fala, que Cristo morreu uma só vez, senão ele ia ficar sendo sacrificado desde o início do mundo, ia sofrer muitas vezes. Só que não era isso que era a proposta de Deus. Ele morria uma vez só e pagava o pecado de todos. Assim também, o ser humano quando morre uma vez só. Depois que ele morre, vem o juízo. Então, respondendo isso em palavras simples, não que todo mundo tenha que morrer próprio dito, porque se fosse isso, não existiria o arrebatamento. Se fosse isso, Enoque, lá no Velho Testamento, não poderia ter sido arrebatado. Elias não poderia ter sido arrebatado. O corpo de Moisés, ninguém entende se ele faleceu ou se ele sumiu e foi arrebatado. Porque a Bíblia diz que simplesmente o corpo dele foi levado aos céus pelo anjo. Mas com mais certeza, Elias e Enoque não morreram mesmo, foram assuntos ao céu. Então, se está ordenado morrer uma só vez, por que eles não morreram? É onde muita gente diz que Elias e Enoque, tem quem diz que Elias e Enoque serão as duas testemunhas. Porque eles não morreram, e a Bíblia diz que está ordenado morrer uma só vez. Mas não é isso não, porque se fosse assim então, como seriam com os demais? A Bíblia fala, e aqui eu estou tocando em terreno perigoso, mas se a gente vai por essa lógica, prestem atenção, eu não vou achar o texto aqui, mas diz que quando Jesus ressuscitou, muitos mortos ressuscitaram junto com ele. E se a Bíblia diz que está ordenado morrer uma só vez, a ideia é que essas pessoas que ressuscitaram com Cristo não morreram mais. Foram arrebatadas com Cristo. Foram levadas aos céus como primícias. Tem um estudo do pastor Jefferson Neto muito antigo que ele fala sobre isso.
que é o mover os feixes, né? E o sacerdote não a podia apresentar de mãos vazias, ele tinha que apresentar a oferta, é um negócio assim. Então eram as primícias. Eu não vou saber explicar esse assunto, eu não vou entrar aqui porque eu não quero criar confusão, tá bom? Eu entendo e eu acredito que aceitei para mim essa situação. Porque aí, olha só, o negócio é tão complicado que a Bíblia não dá mais sequência a certas histórias. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus, que Jesus ressuscitou o amigo Lázaro, arrancou ele da catatumba. Ele estava todo enfaixado e já fedia, estava morto acho que há 4 dias, né? Isso, 3, 4 dias, e ele chama ela, vem para fora, né? A pergunta que fica é, será que Lázaro morreu de novo? Muita gente diz sim, com certeza Lázaro morreu de novo. Mas se a Bíblia diz que está ordenado morrer uma só vez, e Lázaro morreu e ressuscitou, que garantia nós não temos que quando Jesus ressuscitou muitos mortos, quando ele ressuscitou, depois esses mortos simplesmente somem? A Bíblia não dá sequência. A Bíblia não diz que eles foram arrebatados ao céu. A Bíblia não diz que eles morreram de novo. A Bíblia não diz que eles foram assassinados. A Bíblia não diz que eles continuam vagando na terra até hoje. A Bíblia simplesmente cortou o assunto. Acabou. Então a gente, pela fé, tende a entender que essas pessoas todas que foram ressuscitadas, quando Cristo pisou na terra como homem, quando ele subiu, ele levou com ele. Ele arrebatou. Se ele arrebatou Enoque, provavelmente, o que impediria ele de levar para o céu aqueles que ele ressuscitou? Todos os que ele ressuscitou. A Bíblia diz, meus amados, que ele ficou... Aqui eu faço um pouquinho de confusão com números, mas quem lê Bíblia sabe, não sei se são 50 ou 40 dias depois que ele ressuscitou, ele ficou na terra, caminhando no meio do povo. E a Bíblia fala só um negócio, que ele fez tantos milagres e tantos prodígios, coisas que nem foram escritas nesse livro, senão teria que ter um outro livro, um negócio mais ou menos assim. Mas a realidade é que aquilo que aconteceu ali naqueles 40 ou 50 dias que Cristo caminhou na terra, depois que ele ressuscitou e apareceu para muitos e ficou no meio do povo, é que são milagres tão maravilhosos que a Bíblia não fala. E só quem viveu ali e viu é que sabe o que aconteceu. A realidade é que ele veio para os judeus e ele fez um rebuliço no meio daquele povo, antes de morrer crucificado e depois de morrer crucificado. Então o que aconteceu ali no meio daquele povo, só Deus e Cristo e aquele povo sabem. A Bíblia, ela corta o assunto. E eu acredito assim, meus amados, tudo que a Bíblia corta o assunto, literalmente, a Bíblia tem várias coisas que ela simplesmente cortou o assunto. Ok? Ela não dá muita conversa. É porque não interessa. Não vai modificar a nossa vida. Não vai melhorar ou piorar. E, sinceramente, pode dar espaço para heresias. Então, o que não interessa, Deus, ele dá só um pum. Foi isso. Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou os mortos, acabou. Não fala mais. Mas se a Bíblia diz que está ordenado morrer uma só vez, significa o seguinte, que não existe reencarnação. É mais fácil explicar nesse ponto, né? Não existe reencarnação, meus irmãos. Morreu, aí nasce de novo, aí vive uma vida de novo e morre de novo. Porque tem que viver a próxima vida melhor do que a vida passada para pagar os seus fardos, né? Aí morre de novo, aí nasce como uma rainha, aí se nasceu como uma rainha porque viveu bem a vida passada, e se viver bem essa vida também vai nascer a próxima encarnação como outra rainha. Agora nasceu como escrava porque foi uma rainha ruim, foi uma rainha cativa, então ela está pagando os fardos da vida passada. Isso não existe. O homem nasce e morre uma só vez, e a Bíblia diz que isto está ordenado. E Deus, ele não vai na palavra dele avante e indietro, quer dizer, hoje ele fala uma coisa, amanhã ele fala outra. O que ele falou, acabou. Então eu, Ana Paula, com essa base bíblica, eu acredito que todo ser humano que morrer fisicamente, ele morre uma vez só. Aí você fala assim, Ana Paula, então me explica uma coisa, e o caso desse povo que vive na terra nos dias atuais e vai parar num hospital e morre, e o médico decreta falência de todos os órgãos e decreta que a pessoa está morta, e depois ela ressuscita, Ana, e depois ela morre de novo, me explica isso. Presta atenção, a Bíblia fala de uma coisa chamada cordão de prata, vaso, cântaro de ouro.
E aí ela fala que quando o cordão de prata é arrebentado ou o vaso é quebrado, aí sim a morte é efetivamente concreta. Eu acredito, e aqui eu estou falando de mim, eu acredito que todas essas pessoas que tiveram experiências mortais, né, pós-morte, foram e voltaram, esse cordão de prata não foi arrebentado. Quer dizer, o corpo físico dessas pessoas realmente estava morto, fisicamente, mas não se arrebentou o cordão de prata. Quer dizer, o espírito e a alma vivente, para ser mais correta, ela não deixou o corpo. O espírito deixou, porque ele foi no céu, ele teve suas experiências, foi no inferno, então ele simplesmente ficou ali. Então o espírito pode rodear, mas a alma tem que ficar no corpo. A Bíblia fala que quando Deus criou Adão e Eva, do barro, ele pegou o que? O barro. E ele moldou o corpo físico, perfeito, tudo funcionava. Só que enquanto Deus nos sopra na boca, né? Não sopra sobre Adão o fôlego de vida, aquele corpo perfeito não tinha vida. Era um corpo inerte, fermo, parado, todo pronto para viver, mas não vivia. Enquanto Deus nos sopra o fôlego de vida, não tem vida. Então, se Deus dá o fôlego de vida, Deus também tira o fôlego de vida. E o fôlego de vida, depois lá em Gênesis, continua explicando que é a chamada alma vivente. E aí fala, o homem então se tornou alma vivente. É o cordão de prata que é ligado. Então eu acredito que todos esses casos de pós-morte, que pessoas fisicamente parecem ter morrido e foi até decretado morte, o corpo já não, né? A alma vivente ficou. E a alma, meus amados, não tem como se perceber, porque a alma, ela é emoção, ela é o centro das emoções, e morto não expressa nenhuma emoção, mas está ali dentro. Então eu acredito que essa é a lógica. E eu acredito que se isso é a morte concreta, porque a Bíblia fala que quando o cordão de prata é espeçado, é rompido, é quebrado, ali então tem a separação da pessoa e não vive mais nessa terra. Eu acredito que em toda a existência humana, se teve alguém que morreu fisicamente e morreu de novo, né? Pode ser então, no caso lá de Jesus, que muitos aqui que morreram, que ele ressuscitou, depois morreu de novo, é porque o cordão de prata não foi espessado, não foi arrebentado. Então a pessoa apresentou uma morte física, sim, mas depois ela voltou a viver. Por quê? Porque o fôlego da vida, que é a alma vivente, é o cordão de prata ligado, não foi tirado. Talvez o espírito da pessoa deu uma passeada, talvez ele ficou no corpo dormindo, e o corpo físico simplesmente morreu. A carne morreu, o barro. Mas se o cordão de prata não foi desligado, a pessoa continuou ainda em condição de vida. Ela podia voltar a viver ou ela simplesmente ia ser levada para sempre. A alma ia ser retirada, o fôlego de vida. Então esse é o meu entendimento de morte. A morte, no meu entendimento, ela é testificada quando o cordão de prata é espeçado, é quebrado. E o cordão de prata é a alma vivente, o fôlego de vida que deixa totalmente o corpo da pessoa. Mas se a pessoa está fisicamente morta, inerte, o coração não funciona, o pulmão não funciona, cérebro diagnosticadamente morto, mas a alma vivente está lá dentro. Existe essa presença, quer dizer, Deus não decretou a morte por si mesmo, ainda não conseguiu ceifar esse cordão de prata, espeçá-lo, quebrá-lo, a pessoa ainda tem a indefinição de voltar ou de morrer. Mas se o cordão de prata é quebrado, acabou ali. Então eu acredito que todos os exemplos, no tempo de Jesus, ou ele levou para ele com o céu, porque aqui as pessoas morreram e o cordão de prata delas realmente foi quebrado, porque olha só, diz que os túmulos foram abertos e muitos ressuscitaram. Então é impossível, creio eu, que muitas pessoas tinham morrido há anos ali, santos, né? Morriam há anos e o cordão de prata foi espeçado, foi quebrado, levou. Deus voltou, Jesus voltou e ligou tudo de novo. Para ele não existe impossível, mas ele iria quebrar a sua regra. Então ali nesse caso eu imagino, meus irmãos, que ele pode ter ressuscitado essas pessoas e levado com ele mesmo. Porque não existe uma conversa na Bíblia que fala sobre isso.
Então a gente começa a ter suposições. Se a Bíblia diz que o homem só morre uma vez, e eu entendo que morte é rompimento do cordão de prata, quer dizer, o fôlego de vida é literalmente retirado, acabou, ali realmente é morte. E Deus ressuscita uma pessoa que estava nesse estado, então ele não pode matar essa pessoa de novo. Ele não pode fazer com que ela morra de novo. Então, e para que ele ia ressuscitar aquelas pessoas? Para que ele ia fazer? Já estavam mortos, já estavam enterrados debaixo de 7 palmas debaixo da terra. Para quê? Para quê? Talvez tinha gente já até com o corpo todo decomposto, já no osso, mas ele volta, ressuscitou aquele povo, para provar que ele realmente era o Filho de Deus, meus irmãos. O que aconteceu no tempo de Jesus, a gente não tem ideia, mas foi um rebuliço. E é esse rebuliço que provou que ele realmente era o Filho de Deus, e ele ressuscitou, porque ele disse que ressuscitaria ao 3º dia. E ele dizia que ele era o único que podia dar a vida. E talvez ele tenha ressuscitado esses santos para mostrar para aquela comunidade que ele realmente era a pessoa do próprio Deus na terra, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Então são mistérios que a Bíblia não conta. E a gente vai tentando entender pelas bases bíblicas. E eu não estou falando nenhuma heresia, porque eu não estou afirmando nada. Agora o caso daqueles que morreram, talvez a filha daquele, acho que é cobrador de impostos, um general, sei lá o que, a filha morreu ali. Quando Jesus chegou, talvez ela ainda estava com o corpo quente, talvez o cordão de prata daquela moça não tinha sido quebrado. Então pode ser que ela ressuscitou e ela viveu muitos anos e faleceu de novo e morreu para sempre, porque o cordão de prata depois foi desligado. A realidade é que Deus Pai sabia tudo o que ia acontecer, e Cristo tinha a pessoa do Espírito Santo que o guiava. Ele operou milagres e prodígios e maravilhas pelo poder do Espírito Santo que estava nele. Se você ler a Bíblia diz isso, que o Espírito Santo de Deus, ele operou através de Jesus, e através disso expulsou demônios, ressuscitou a mortos, curou aos enfermos, e etc, etc, etc. Amém? Então são mistérios, amados, que a gente não tem como ficar querendo trazer a prova. Foi assim, foi assim, foi assim. Mas supondo dentro de bases bíblicas, a gente começa a ter uma ideia esfumaçada, não definida das coisas. Mas falando sobre morte, se a Bíblia me diz que está ordenado ao homem a morrer uma só vez, e essa morte, para ser concluída espiritualmente, para ser decretada, morreu, o cordão de prata, que a Bíblia fala sobre ele, tem que ser rompido. E o negócio é tão sério, você vê os satanistas, eles fazem as chamadas viagens astrais. E eles trabalham o corpo deles durante muito tempo para preparar o corpo para fazer essas viagens. E quando eles fazem essas viagens, o que acontece? O espírito deles sai do corpo e rodeia e vagueia pela terra. Eu não sei quanto tempo isso pode acontecer, e eu não sei até que distância eles podem ir, se existe distância, mas o tempo, eu não sei quais são as bases que eles usam, porque existe uma limitação, e eles não podem ultrapassar essa limitação, senão o cordão de prata é arrebentado, e eles morrem. Então é tudo muito limitado. E são demônios que ajudam eles a fazer essas viagens astrais, que os ensinam e os preparam. Então, significa, meus amados, que o ser humano ele pode parecer morto e fazer uma viagem astral. Ele pode simplesmente estar dormindo, talvez quando ele está ali no estado de êxtase, né, da meditação dele para fazer a viagem astral. Ele está normal, o corpo funcionam todos os órgãos, mas o espírito está rodeando o mundo afora. A alma está lá, a alma vivente está lá. Mas se ela quebra, a pessoa morre. Se ela se rompe, a pessoa morre. Espiritualmente decretada morta. Ali não volta de novo. É por isso que Cristo morreu uma só vez. Ele não morreu e viveu, e morreu e viveu, e morreu e viveu. Ele morreu uma só vez. E creia, quando ele morreu naquela cruz, o cordão de prata, a alma vivente que tinha no corpo dele foi retirado. E ali ele desce à mansão dos mortos e ele ressuscitou. Quer dizer, o corpo voltou a viver, a alma vivente foi recolocada no corpo dele, o espírito, e ele voltou a viver. E ele subiu aos céus. E assim como ele é hoje, nós seremos também. E olha só, dando sequência a esse assunto, que eu espero não estar complicando a cabeça de ninguém, a gente vai lá
E olha só, os vivos serão transformados em Cristo. Os vivos em Cristo serão transformados. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 58. Vamos lá dar uma olhadinha? Deixa eu achar aqui o livro de 1 Coríntios. Vamos prestar atenção. 1 Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 58, diz o seguinte, deixa eu achar. Os vivos serão transformados. Eu quero só dizer um negócio aqui. Os ressuscitados terão corpo, começa lá no versículo 35 do capítulo 15. E aqui ele gasta o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala disso, de ressurreição, de corpo físico, de corpo espiritual. Ele trata profundamente sobre esse discurso de morte, de vida, ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Eu te convido depois a ler o capítulo 15 de 1 Coríntios todinho, tá? Cristo, as primícias dos que dormem, né? Então depois você dá uma lida aí, tá bom? Mas olha só, os vivos serão transformados. Eu vou pegar só o versículo dos 50 ao 58, tá bom? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu, Paulo, vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Irmãos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal, de sangue e de carne, se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, meus irmãos, se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amados, dá para entender aqui do arrebatamento. Ele fala aqui do arrebatamento. Ele fala que é o ressoar da trombeta, da última trombeta. Aí você vai dizer, a última trombeta é aquela que está lá no Apocalipse. Vamos ver qual que é essa trombeta? Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, e a gente vai ver que trombeta é essa. Nós vamos ver súbito. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, Paulo, sempre Paulo. Olha só, o negócio é tão bacana que tudo isso aqui quem escreve é Paulo. Ele fala lá primeiro para os irmãos em Coríntios, agora ele está falando aos Tessalonicenses aqui no capítulo 4. Irmãos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, ele trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, meus irmãos, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Você quer ouvir mais? Em Colossenses 3, 1, 4. Deixa eu achar aqui.
Colossenses, Tessalonicenses, meu Deus, agora achar aqui Colossenses aqui ao vivo, achei. Eu coloquei aqui Colossenses 3, 1 a 4, vamos ver o que está falando lá. Colossenses, venha, cadê o texto? Colossenses 3, 1 a 4, vamos ver? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, nossa vida se manifestar. Então, vamos ver com Ele em glória no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento. Então, os vivos serão transformados. 1 Coríntios 50, capítulo 15, dos 50 até os 58, 1 Tessalonicenses, que está lá, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18, e 1 Coríntios, capítulo 1 a 4, né, que eu posso até anotar aqui também, 1 Coríntios 1 a 4, fala de ressurreição dos mortos no ressoar da última trombeta, que será a trombeta que vai reunir o povo no arrebatamento. Irmãos, só para a gente tentar ir acabando aqui com o espírito pós-tribulacionista que ainda existe no meio de muitos. Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. O dia do Senhor é a grande tribulação, 7 anos própria dita. É o dia da ira. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E aqui já fala do arrebatamento, né? Olha só, ele começa falando na situação dos mortos, capítulo 4. E continua falando do juízo vindouro que vem logo em seguida, da destruição que vem. E aqui ele termina falando com a necessidade da vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, irmãos, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, meus irmãos, porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos ou estejamos mortos, né? Vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Se você vai lá em Isaías, capítulo 26, do versículo 20 ao 21, tem uma passagem que diz: entra na tua recâmara por um pouco de tempo, até que passe a minha ira. Só para dizer aqui que nós não estamos destinados para a ira. Amém? Então, olha só, meus irmãos, aqui nós estamos falando então da morte, nós estamos falando do arrebatamento, nós estamos falando da ressurreição. Agora vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, eu já estou terminando. Capítulo 20, versículo 11 ao 15. Olha só o que ele fala. Apocalipse 20, 11 ao 15. Presta atenção. Aqui é o apóstolo João, vendo em espírito, lá do céu, as coisas que iriam acontecer na terra. E ele viu aquilo tudo. Deus mostra para ele, desde o arrebatamento, desde da advertência de amoestação às 7 igrejas da Ásia, que refletem o comportamento das igrejas de todo o tempo na terra desses 2000 anos,
ok? Isso aqui é uma espécie de um caráter cristão que se encaixa em cada uma daquelas 7 igrejas. Então, você lendo aquelas cartas, você vai se identificar com uma delas, e dentro do que você se identifica, você vai ter ali um chamado, né? Uma palavra de Cristo para você, amém? E ele mostra isso, ele mostra o arrebatamento, capítulo 4, né? Depois ele continua descrevendo todo o percurso, né? Do que vai acontecer nos últimos dias, resumindo assim, até a descida da Nova Jerusalém. Mas antes ele entra aqui no juiz de Deus, que é o grande trono branco, que está lá no versículo 11 até o versículo 15 do capítulo 20. Olha só o que diz. João, né? João, eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que também é o chamado segunda morte. Vamos falar sobre isso aqui um pouquinho? Lá no final, meus amados, de tudo vai ter um julgamento. E a palavra de Deus diz que o juízo do trono branco, ele é direcionado aos pecadores que morreram sem Cristo. Então, todo aquele que morreu sem o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, e a Bíblia vai mais além, que não tiveram também os próprios nomes inscritos no livro da vida, essas pessoas vão morrer a segunda vez. E a chamada segunda morte é a morte do lago de fogo e enxofre. Se você pensa na palavra morte, meu irmão, se você pensa na palavra morte, minha irmã, o que vem a você é tristeza profunda, é aquele senso de opressão, é aquela coisa, fobia, sabe? Vem aquela sensação chata, aquele mau cheiro de flor, aquele ambiente cinza. Principalmente aos nossos amados irmãos que perderam entes queridos. Nós temos dois irmãos, uma irmã e um irmão, que eu fiquei sabendo nesse mês que passou de setembro, outubro, que perderam 2 entes queridos. Uma irmã perdeu a sua avó e um irmão perdeu a sua mãe. No caso do irmão, se ele estiver ouvindo, ele sabe quem que ele é. No último momento, a mãezinha dele recebeu um apelo. Uma velhinha já de 90 anos recebeu um apelo. A senhora que cuidava dela vira para ela e fala: olha, senhora, a senhora aceita ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Depois de uma vida de 90 anos, aquela velhinha olhou para aquela moça, dizendo que estava com medo, porque estava indo para o hospital, estava muito mal com uma infecção. Ela virou para aquela moça e disse: eu aceito. E o irmão ficou perplexo quando contou o testemunho, que ele disse: não, Ana, ela não disse sim, concordou. Ela falou a frase: eu aceito. Que declaração! E ali provavelmente foi o momento que o Senhor tomou conta de tudo. E essa nossa amada irmã, essa senhora velhinha, está lá no céu. Está lá no céu. Os últimos serão os primeiros, né? Viveu 90 anos, faleceu e já está lá gozando da presença, né? Da glória de Deus. Amém. Glória a Deus pela vida do irmão, pela vida da senhora. E a outra irmã, ela disse que a vozinha dela era uma senhora cristã, né? E está tranquila também, a gente não sabe, mas provavelmente ela também deve estar no céu, uma outra velhinha. Então, meus amados, quando a gente pensa em morte, vem a tristeza.
sabe? Mas sabe o que é que eu conversei até com esse irmão, tentando consolar ele um pouquinho, porque ele realmente, poxa, perdeu foi a mãe, não é que perdeu um vizinho de casa, né? E ele estava muito triste. Irmã Ana Paula, eu penso nela toda hora, eu lembro dela toda hora. Gente, ontem a gente estava aqui comemorando o aniversário, hoje ela não está aqui mais. Olha só, foi um mês antes que comemorou o aniversário, depois, enfim. E enquanto estava aquela angústia de incerteza, será que mamãe veio para Cristo? Será que mamãe não veio? Estava muito mais dura, estava muito mais pesada a situação. Mas depois a moça conta o testemunho que aconteceu para ele. E ele já mudou até o modo de escrever, já falou com mais entusiasmo, com alegria. Falou, nossa, Deus está fazendo uma obra na minha vida, na vida de meu irmão, e a gente está vendo milagres. E eu já vi que ele já estava mais levantado de moral, já estava mais conformado. Eu não vou dizer que ele estava alegre, porque, poxa, era sempre a mãe que faleceu, ela não está na terra dos viventes mais com ele. Mas a certeza no coração de que ela está no céu já traz para ele esse entendimento, ela está num lugar muito infinitamente melhor do que qualquer coisa que ela viveu aqui na terra. E esse mesmo sentimento eu tenho pelo meu pai, que também viveu a vida inteira aprontando. Meu pai estava indo para o inferno, mas no último momento, meu pai cedeu-se para Deus e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele também bateu no coração, bateu no peito, eu aceito. Já não falava mais, já não comia mais. Estado terminal de câncer extremamente avançado, pulmão todo podre, catarro na garganta, fedia, mas ainda assim como uma múmia. Naquele último momento ele achou fôlego e força para dizer, eu aceito, com o olho bem aberto, com um sorriso no rosto, feliz. E hoje meu pai também está no céu. Então, meus amados, quando a gente tem esse ponto de vista, a gente fica consolado. A gente sabe, pode ser o ente mais querido que você perdeu, mas você sabe que ele está com Deus. E se você realmente crê em Deus e sabe que ele realmente está com Deus, você põe no teu coração a seguinte sensação, eu vou me encontrar com ele daqui a pouco. Já pensou que coisa linda vai ser o dia que você encontrar o seu querido? Eu conheço pessoas que perderam pessoas muito queridas, perderam até filho. Mas sabe, o que consola essas pessoas é essa certeza, essa convicção. Eu vou voltar a ver o meu filho, a minha filha, a minha mãe, a minha avó, o meu pai. Porque essa é a nossa fé. É o que diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É o consolo. A gente já não chora mais como choram aqueles que não têm esperança. Só, meus irmãos, que vai chegar um dia que vai ter o chamado trono branco. E todo mundo que estiver ali naquele trono branco, todas as pessoas, fatalmente vão ser condenadas à chamada segunda morte. A morte do lago de fogo e enxofre. E a Bíblia fala que o mar deu seus mortos. A Bíblia fala que a morte e o inferno também deram seus mortos. E muito tempo eu lia isso, o mar deu seus mortos, o mar deu seus mortos. Mas se o povo que morreu ou está no céu ou está no inferno, como é que o mar dá os seus mortos? Quem são esses mortos? Mas isso aqui é para simbolizar, para esboçar, para mostrar para nós que esses que vão chegar no dia do juízo, do grande trono branco, vão ressuscitar. Vão ressuscitar. Agora, quando for ter o arrebatamento, uma multidão de santos vai ressuscitar. Vão receber corpo, alma e espírito novamente uma vez. O fôlego de vida vai voltar, o espírito vai voltar para o corpo e o corpo vai ser refeito. Só que tem uma diferença, eles vão ressuscitar com o corpo glorificado, corpo perfeito, vestido branco alvo como a neve. São santos. E eles nunca mais vão morrer. Eles vão ficar assim para sempre. Eles não, nós, né? Nós todos, junto com eles. Que a gente nem morreu, provavelmente a gente nem morrer vai. Mas o nosso corpo vai ser transformado num abrir e piscar de olhos. Mas esses aqui que vão comparecer diante do trono branco também vão ressuscitar. Então, quando a Bíblia diz que o mar deu seus mortos, a Bíblia quer dizer que o mar, ele vai devolver o corpo físico de todos os seres humanos que morreram no mar. Pessoas que foram comidas por peixes, pessoas que tiveram simplesmente o corpo decomposto no fundo do mar, que já não existe mais. Todos esses corpos que morreram afogados no mar vão aparecer ali de novo diante do trono branco.
Enquanto o corpo da pessoa está vindo do mar, a terra também vai dar os seus corpos, é claro, né? Mas ali deu o mar como uma representação. Enquanto o corpo físico volta, ao mesmo tempo o próprio inferno está devolvendo a alma, o espírito, sei lá o que é que está lá no inferno, se é o espírito, eu imagino que é o espírito, né? Com a alma vivente junto, vai devolver. Então vai ter uma junção de novo. E a pessoa vai voltar a ser aquela pessoa. Se Hitler está no inferno, naquele dia, ele vai voltar, como ele viveu um dia na Terra, com aquele corpo físico que ele tinha na Terra, ele vai comparecer com aquele mesmo corpo diante do trono branco. O corpo não é glorificado. O corpo desses mortos aqui não é glorificado. Eles vão ter condição de suportar estar na presença de Deus, porque Deus o fará assim, mas isso não significa que eles estão com corpos glorificados, incorruptíveis, porque eles são assim, eles são mortos. E ali a Bíblia diz que eles vão ser lançados nessas condições no lago de fogo e enxofre. Olha só, a Bíblia fala que no inferno tem choro e ranger de dentes. Tem gente que diz que o inferno não existe. Que o inferno era uma coisa que tinha lá em Israel, que era uma zona que eles jogavam as pessoas mortas ali, e que a troço queimava o dia inteiro e o verme não morria, porque todo dia estava jogando cadáveres mortos. Teve isso? Teve. Mas então me responde, por que a Bíblia diz que a própria morte e o próprio inferno vão ser lançados dentro do lago de fogo e enxofre? Se a Bíblia fala claramente que o tal do inferno vai ser lançado, seria esse território que está lá em Israel, que Deus vai retirar de lá e vai jogar no lago de fogo e enxofre? Ou vai ser uma prisão daqueles que morreram sem Cristo? Bem, eu, Ana Paula, vejo a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse como verdade. Eu, Ana Paula, não creio que na minha Bíblia coisas foram retiradas e coisas foram acrescentadas. Mas eu creio que toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. E quem a escreveu foi inspirado pelo próprio Espírito Santo. E se até hoje o que está aqui está, se o que está escrito aqui, todos esses livros estão reunidos aqui, estão aqui, é porque esse era o projeto de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. E a Bíblia fala das virgens. E elas tinham o azeite e a lâmpada. E se a lâmpada é luz, a luz é a palavra. Então eu, Ana Paula, meus irmãos, eu não tenho essa coragem de dizer que a Bíblia foi inventada aqui, coisa tem, coisa não tem. Essa Bíblia que eu tenho, não. Eu sei que tem a Bíblia gay no mercado, eu sei que tem a Bíblia de certos pastores que tiraram certos versículos e acrescentaram outros para fazer riqueza, eu sei disso. Mas a Bíblia fala, ai daquele que acrescentar ou retirar qualquer uma das palavras nessa profecia. Tem maldição para esse povo. Mas essa Bíblia que eu tenho aqui, para mim, ela é perfeita. Ela foi realmente inspirada por Deus. E é através dela que eu cheguei na condição que eu estou hoje. Amém? Então a Bíblia diz que o tal do inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E aí você me pergunta, então o que é esse inferno? Aonde ele está? Porque tem gente que fala Hades, tem gente que fala Sheol, tem gente que fala Tártaro. Então o inferno não pode ser essas coisas. É aquilo que eu falo, meus irmãos. Tem certas coisas que a gente entende e ao mesmo tempo não entende 100%. Mas Sheol podia ser comparado também à chamada mansão dos mortos. E a Bíblia diz que quando Cristo ressuscitou, Cristo morreu, ele desceu à mansão dos mortos e pregou a espíritos em prisão e levou consigo o cativeiro. E a Bíblia fala de Davi, de Abraão, de Moisés, que desceram até as profundezas da terra. Desceram à mansão dos mortos. E quando fala mansão, a gente entende por algo grande, algo muito bom. Era o paraíso, era o Sheol, era o também conhecido como seio de Abraão. E a Bíblia fala que Cristo, quando ele sobe aos céus, ele leva consigo o cativeiro. E cativeiro, na íntegra, é um local que guarda vidas, que guarda seres. Tem cativeiro de galinha, tem cativeiro de vaca. E tinha o cativeiro dos mortos, dos santos do Senhor, os patriarcas e todos que morreram em Cristo até a ressurreição, né? Todos que morreram na velha aliança, antes da vinda de Cristo. Então, Isaías estava lá,
os profetas, Daniel, todos eles estavam na mansão dos mortos. Aonde? Na profundeza da terra. Desceu. Então Sheol, o seio de Abraão, era um local que estava lá. E ele, entre o Sheol e entre o Tártaro, tinha um abismo que o separava. E aí você vai lá na história do Lázaro e do rico. Um vai para o Tártaro, o outro vai para o Sheol. Ou um vai para a mansão dos mortos, o seio de Abraão, e o outro vai para o inferno. A Bíblia resume em inferno. E ali um via o outro, de longe. E ali o rico fala: pai Abraão, pelo amor de Deus, diga a Lázaro que molhe a ponta da mão e me venha dar uma gota d'água na minha boca, eu estou morrendo de sede e tal, não sei o quê. Começa toda aquela conversa. E o pai Abraão olha para ele e fala: não. Porque nem se ele quisesse, aliás, ele fala: não, quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode passar para aqui. Mas mesmo que ele quisesse fazer isso, existe um abismo muito grande entre nós. A realidade, meus irmãos, é que o centro da terra, ele é um local de compartimento onde os mortos foram colocados. Só que quando Cristo ressuscita, ele desce à mansão dos mortos, ele pega o Sheol, o seio de Abraão, a mansão dos mortos, e sobe com isso para o céu. E hoje está lá no céu. Ele não dizimou aquela mansão dos mortos e levou só os mortos, não. Ele levou o paraíso que estava no fundo da terra diretamente para o céu. Levou consigo o cativeiro. E com certeza quem estava dentro dele. E eles hoje estão ali. Então esse seio de Abraão hoje está no alto céu. Está lá. Se quem está lá continua lá dentro ou já gira o céu inteiro, não sei. Mas eu sei que está lá. Então Sheol, a mansão dos mortos, o seio de Abraão, o paraíso, subiu para o céu. Então no centro do nosso planeta Terra hoje, existe somente a prisão, o inferno. Tudo que é contra Deus são os anjos caídos que estão acorrentados em prisões. E o corpo, aqui eu não sei dizer se é só alma ou só espírito ou os dois, está no inferno. E lá tem choro e ranger de dentes, porque Jesus declarou isso o tempo todo. Choro, ranger de dentes, o verme não morre. Existe esse terror lá que eu não tenho ideia do que seja tão bem, mas é o que diz que tem lá. Choro, ranger de dentes, o verme não morre. Tem solidão, tem tristeza, tem opressão, tem medo, tem pânico. As pessoas que estão lá, elas vivem constantemente apavoradas. Eu não sei dizer se tem espírito do inferno lá, os demônios com um garfo pitsicando, né, espetando o povo, torturando eles. Eu não sei dizer. Porque a Bíblia fala que o lugar de muitos espíritos é nos céus, os principados e as potestades dos ares. Então eu acredito que existem espíritos aprisionados lá. E existem espíritos que foram liberados e estão nos ares. Existem espíritos malignos que nem foram aprisionados. Olha só, quando nosso Senhor Jesus expulsa os demônios do endemoniado, né, aquele rapaz endemoniado que vivia no cemitério, os demônios gritam para ele pedindo pelo amor de Deus. Por quê? Não manda a gente lá para baixo, porque ainda não chegou a nossa hora. Deixa a gente entrar no corpo dos porcos. E aí Jesus deixa. Quer dizer, então você vê claramente que quando houve, né, essa profanação de Satanás e todos os seus seguidores, os anjos caídos, os piores, os mais violentos, foram aprisionados no Tártaro. Então eu acredito que a palavra Tártaro pode ser identificada como local onde estão os espíritos maus em prisões, os anjos caídos, digamos assim, todos aqueles, né, os nefilins. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 6, os nefilins, os espíritos, né, em geral. Todo tipo de espírito, de ser que se rebelou contra Deus. A Bíblia fala que na região do grande rio Eufrates existem 4 grandes anjos aprisionados. E que tem um dia
Tem uma hora, tem um mês e tem um ano que eles vão ser liberados na terra e vão matar muita gente. A Bíblia diz que o poço do abismo foi aberto. E um demônio chamado Apolion, ele sai desse abismo. E um exército de 200 milhões de demônios com ele. E vão atormentar os moradores da terra por 5 meses. Acho que é um negócio assim. Então, meus irmãos, agora ficou os espíritos em prisões e os seres humanos que morreram sem Cristo. Estão lá, no inferno. É por isso que a Bíblia fala que a própria morte, o próprio inferno, vai entregar os seus mortos. E todas esses seres vão comparecer. A Bíblia diz que no dia desse juízo do trono branco, inclusive os anjos serão julgados. Satanás vai estar diante do trono branco. Todos os anjos caídos, todos os nefilins, todos os seres humanos, tudo que se rebelou contra Deus, naquele dia vai estar lá. A Bíblia diz que nós julgaremos os anjos. Eu não vou achar isso aqui agora, mas depois você procura, pesquisa. Os santos vão julgar os anjos. E ali, meus amados, e ali, todos esses vão ser vistos um por um. E os seres humanos em questão que se encontrarem ali vão abrir-se tantos livros, entre eles um livro que se chama o Livro da Vida. E ali vai procurar pelo nome da pessoa. Se o nome dela não estiver inscrito no Livro da Vida, essa pessoa está condenada. E ela vai para o lago de fogo e enxofre. E a Bíblia conta que então, depois que todos esses forem lançados, lembrando que a própria besta e o próprio falso profeta a essa altura do campeonato já estão lá. Eles vão ser os primeiros a entrar lá. Vão inaugurar lá. Eles ainda não foram. O lago de fogo e enxofre, que se refere à Bíblia, está vazio nesse momento. É um lago de fogo e de enxofre que está vazio, está queimando. Mas daqui a pouco a besta e o falso profeta serão lançados nesse lago. Logo depois vem o julgamento do trono branco e todo o resto será lançado lá. E a Bíblia diz que a própria morte, que eu comecei o vídeo falando que é um espírito, é um ser, será lançado também no lago de fogo e de enxofre. A própria morte vai morrer. Olha só, a segunda morte. E a própria morte vai morrer. O inferno vai ser lançado lá, vai ficar tudo lá. Deus vai fazer uma limpeza no coração da terra. A Bíblia fala, meus irmãos, que a natureza ela geme por causa do pecado. Mas ela não se fez pecado porque quis. Foi tudo por causa do homem que comeu o fruto proibido e desobedeceu a Deus. E aí você vê hoje essa terra, ela não é bonita. A gente vê terremoto, a gente vê vulcão, a gente vê furacão, a gente vê tempestade, a gente vai ver meteoro caindo do céu, o sol já não será o mesmo, a lua, as estrelas e tudo, os animais, porque existe esse peso da maldição, da morte no mundo. Os animais morrem, os animais envelhecem, adoecem, as plantas morrem e o mundo inteiro está assim. E o coração do planeta Terra, ou o estômago do planeta Terra, está queimando, porque lá dentro tem um inferno. Mas a palavra de Deus diz que Deus fará novos céus e nova terra, tudo se fará novo. Então a pergunta aqui é, a terra como nós conhecemos vai ser destruída? Vai ser aniquilada? Com certeza não. O planeta Terra, meus irmãos, ele vai ser purificado. O que significa, meus irmãos? A morte hoje, ela está no próprio planeta Terra. O espírito da morte, ele está reinando com Satanás no mundo inteiro. E a palavra de Deus diz que o que é mortal não pode herdar o reino de Deus. Sangue e carne não podem entrar no reino de Deus. E curiosamente, se você vai ver aqui capítulo 21, fala do novo céu e da nova terra. Capítulo 22, ainda no 21, fala da descida, da Nova Jerusalém, que é o próprio Deus Pai,
com o próprio Deus Filho descendo para habitar entre os homens. Leia o capítulo 21 de Apocalipse. Mas depois do trono branco, o apóstolo João simplesmente fala: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar vai ser aniquilado na grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, 1/3 de todos os mares, oceanos, vai ser aniquilado. Mas na segunda metade da grande tribulação, todos os mares e oceanos vão ser mortos. A Bíblia diz que todos os peixes morrerão. Não vai sobrar vida no mar, nos oceanos, em lugar nenhum. Vai cair um meteoro chamado Absinto no oceano. Esse meteoro vai acabar com o mar todinho. Todos os peixes vão morrer. Vai alastrar veneno. Incontemporaneamente vai ter outras coisas acontecendo na Terra. Vulcões em erupções. Esse mundo vai estar abalado, vai cambalear como um bêbado. A Bíblia diz que as montanhas serão aplainadas e as ilhas desaparecerão de seus lugares. Então, meu querido, minha querida, isso aqui vai estar destruído. Quando Jesus descer na terra com a igreja, no dia do Armagedon, a terra, como diz aqui na Itália, uma expressão, vai estar morsa, toda arrebentada, toda destruída. Mas a Bíblia diz que então vai ter o julgamento do grande trono branco. E a Bíblia diz que a terra e o céu fogem da presença de Deus. Tentando entender hipoteticamente esse processo, o que vem à minha mente é o seguinte: chegará um momento em que quem é de Cristo estará com Cristo, quem é salvo estará no paraíso. E um momento em que quem não é de Cristo vai estar na terra contra Cristo, se rebelando, morrendo. A principal base aqui na grande tribulação é que as pessoas vão aceitar a marca da besta, e todo mundo que tem a marca da besta vai ser condenado e vai estar em frangalhos. Poucos serão os sobreviventes da terra. A Bíblia diz que vai chegar um tempo aqui que achar um ser humano vai ser difícil, vai ser mais raro do que encontrar o tal do ouro de Ofir. Então a gente vê que existe, mas vai entrar gente no milênio, porque a Bíblia diz que todas as nações vão subir todos os anos para adorar a Deus nas festas. Então vai ter sobrevivente, que já é um outro mistério que a Bíblia fecha para nós. Ela não nos dá essa palavra. Ela só diz que vai ter gente de todo povo, tribo, nação e língua no milênio. E durante 1000 anos a terra será repopulada. Mas o que eu entendo, meus irmãos, é o seguinte: nesse momento que vai ter o julgamento do grande trono branco, o planeta Terra, como nós o conhecemos, vai estar em frangalhos, totalmente destruído. A cidade que restar, provavelmente Israel, Jerusalém, vai estar destruída. A Bíblia diz que vai ter todas as nações vindo contra Jerusalém, e a matança vai ser grande. Mateus capítulo 24 fala disso. E quando estiver quase acabando, vai ter uma remanescente ali. É que o Senhor Jesus desce para salvar esse remanescente. Aquele povo que sobrar vivo, que conseguir fugir, é que vai ser salvo. Então você imagina a cidade de Jerusalém, você imagina Israel, casas derrubadas, marca de bomba para tudo quanto é lá. Nossa, vai estar tudo arrebentado. Basta a gente ver aqui o que aconteceu na Síria, esses países que estão em guerra, não tem nada em pé. Então a própria Jerusalém, a própria Israel vai estar toda arrebentada. Então vem o juízo do trono branco. Só que a Bíblia fala que os santos vão comparecer ali para julgar os mortos. E os mortos vão ressuscitar. Então dá-se a entender claramente. Eu falo, meus irmãos, com a minha simplicidade e com o meu entendimento essas coisas. Mas o que dá a entender, lendo todas essas coisas, é que vai acontecer o seguinte: Jesus desce do céu no dia do Armagedon, ok? Fechou 7 anos da grande tribulação, Jesus ele desce para Israel. Então vai ter uma guerra, uma matança na terra, vai ter uma confusão. O planeta todo assolado, os mares destruídos. Eu não sei como muitos vão sobreviver. São mistérios de Deus. E então Cristo desce, com ele o seu exército, montados em cavalos brancos. E ali tem uma guerra. A Bíblia diz que tem uma guerra.
porque ele vai limpar, ele vai salvar o povo de Israel, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, nós iremos guerrear com ele, então provavelmente é o exército, né, que vai acabar, e nós seremos parte desse exército que vai acabar com os inimigos de Israel, nesse caso. E ali então a terra vai se encontrar da seguinte forma, toda arrebentada, destruída, sem vida praticamente, pessoas mortas por tantos lugares, pessoas mortas, muitos cadáveres. E ali a Bíblia então fala, meus irmãos, a Bíblia fala que então João vê o tal do julgamento do grande trono branco. Então a ideia que dá para a gente ter é que após a batalha do Armagedon, o nosso Senhor Jesus ele vai reunir todos os seus santos, que têm os corpos glorificados, e vão subir para o trono branco. Todos que morreram vão ressuscitar e vão voltar, vão ir para o trono branco. A morte, o inferno, tudo vai estar ali. Ali a gente vai ver toda essa situação. A ideia que a gente tem, praticamente, é como se a Terra, por um momento, o planeta Terra, por um momento, ficasse vazio de homens. A ideia. Mas ainda assim, eu não penso que ela vai estar totalmente vazia, porque pessoas vão sobreviver na grande tribulação para inaugurar o milênio. A Bíblia fala disso. Que todos os anos, todos os povos, todas as nações vão ter que ir adorar o Senhor nas festas do Senhor. Então ninguém ali morreu, porque vai entrar no milênio. O próprio Israel vai entrar no milênio. Esses judeus que vão ser salvos no último momento. A Bíblia não diz que Jesus vai matar os inimigos de Israel no Armagedon e vai pegar aqueles judeus e vai levar para o céu de novo. Mas a Bíblia fala que ele vai estabelecer o reino milenar. Então a ideia que a gente tem é muito fechada, porque a Bíblia não fala detalhes. Mas pode ser, e aqui eu falo de mim, não é que está falando na Bíblia, mas juntando tudo isso, o que dá a entender é que então Jesus ele vai matar todos os inimigos. E ali então aqueles sobreviventes que vão ficar, eles vão reconstruir a cidade de Jerusalém. Porque não tem mais inimigo, não tem mais ninguém contra Israel. E os poucos dos povos que ficarem e sobreviverem à grande tribulação vão voltar a aparecer. Vão sair de suas cavernas, de seus esconderijos. E ali, naquele meio tempo, vem o juiz do trono branco. Então o inferno é retirado do centro da terra. E isso é um mover espiritual de Deus que nós não temos noção. Gente, a gente não tem ideia do que Deus vai fazer nesse mundo, mas vai fazer. E eu não sei como, o inferno vai sair do centro da terra. Ora, se Jesus levou consigo o cativeiro, que era o Sheol, o seio de Abraão, e isso foi um evento que não causou uma cratera na terra, quer dizer, quando Cristo subiu com a mansão dos mortos nas costas, não é que abriu uma cratera e como uma nave espacial que estava no centro da terra subiu e todo mundo viu. Mas ele simplesmente tirou com um poder que nós não sabemos como, mas é como se aquilo simplesmente tivesse desaparecido dali. Provavelmente o inferno vai ser do mesmo jeito, vai simplesmente sair ali, vai ser transportado da onde ele está para a presença do trono branco e vai estar lá. E nós vamos ver de longe, provavelmente a gente vai ver o inferno de longe, espero, de longe. Então você vê já a terra livre do inferno, livre de Satanás. Satanás não, porém a Bíblia diz que por 1000 anos Satanás vai ficar. Mas olha só, presta atenção. A prisão de Satanás é durante o milênio. E durante o milênio ainda tem inferno na terra. Está lá no centro da terra. Então, olha só, tudo dá a entender. Olha só, presta atenção. Tudo dá a entender que vai ser algo mais ou menos assim. Jesus desce com os santos, acaba com todos os inimigos e estabelece o reino milenar. O centro do poder de Jesus em Jerusalém.
Eu antes falei que talvez Jesus desce e aí o povo de Israel começa a construir. Quem sabe Jesus volta para o trono branco. Mas aqui eu esqueci do milênio. Desculpa, meus irmãos, é tanta coisa, a cabeça vai ficando meio perdida. Então Jesus desce com os santos na guerra do Armagedon. Aniquila todos os inimigos de Israel e do mundo. Então todo mundo que não tem Cristo, não tem o nome escrito no livro da vida, vai morrer. Ou vai morrer na mão de Cristo no dia da batalha do Armagedon, na guerra que vai ter com os santos, ou vai morrer nos cataclismas. Mas vai morrer. Vai morrer porque o corpo não aguenta mais, vai cair duro no chão, todo mundo morre. E ali quem consegue sobreviver é porque não tem a marca da besta. Esse é o primórdio para dar a base para quem entra no milênio. Não tem marca da besta. Então são pessoas que milagrosamente vão escapar de toda a grande tribulação sem pôr a marca da besta, mas não porque converteram. Não necessariamente são convertidas. Porque os convertidos, eles vão negar a marca da besta, eles vão morrer decapitados. Aquele que não negar, ele vai pôr a marca da besta. Então, provavelmente, os sobreviventes da grande tribulação, eles vão estar escondidos. E eles só vão aparecer depois que acabar esse processo, essa etapa. Provavelmente algo do gênero. É tudo milagre de Deus. Deus precisa de um povo, de um remanescente. Então, você imagina, Jesus desce e estabelece o reino milenar em Jerusalém. Com a vinda de Jesus, a terra, ela vai ficar bonita de novo. A terra vai sofrer um processo, porque a Bíblia diz que no milênio vai ser linda a terra. A terra vai virar um jardim. Pelo menos a região onde tiver o nosso Senhor Jesus vai virar um jardim. Diz que o deserto, para vocês terem uma ideia, vai ter dunas e dunas e dunas de água pura. Que o rio da água da vida ele vai correndo, né? Que eu não sei se é já no milênio esse rio corre, ou se é depois do milênio, mas dizem que vai ter essas dunas, que as árvores vão crescer novamente, os caminhos vão ser bonitos, a criança vai pôr a mão na cova da víbora e ela não vai morder, que o leão e o cabritinho, né, a ovelhinha vão comer juntos. Isso no milênio, tá lá em Isaías, eu não lembro aonde. Eu já falei sobre o milênio aqui no canal. Então vai ser um processo de 1000 anos que vai fazer da terra um local de se viver. E a Bíblia diz que a população vai crescer mais do que a areia do mar. Ok? E os santos da grande tribulação vão reinar por 1000 anos com Cristo. Então são esses que não aceitaram a marca da besta, morreram. Eles vão ressuscitar, vão ter seus corpos também, né, preparados para reinar com Cristo e vão reinar 1000 anos com Cristo. E a igreja sempre com Cristo, aonde ele for, não só 1000 anos, para sempre. A igreja ela vai ter um acesso que os santos da grande tribulação não terão. Só para os irmãos terem uma ideia. Isso vai ser o milênio. Depois a Bíblia diz, passa céu e terra. E quer dizer, aí eu entendo que a igreja, Cristo, comparece no trono branco. Então todos que morreram sem Cristo comparecem no trono branco. E a Bíblia diz que céus e terras passam da presença de Deus. Quer dizer, isso dá a entender que o trono branco é um outro espaço temporal de tempo, é uma outra dimensão. Não é nem o céu, não é nem a terra, mas é o trono branco. É o local onde Deus vai julgar os mortos. Porque se o que é corruptível não pode entrar no céu, o trono branco não deve estar na região celestial onde Deus habita hoje. Então deve ser um outro lugar onde ele reservou para colocar todas as coisas impuras. E ali então começa o julgamento. Imagino que nesse meio tempo, meus amados, quem herdou a terra vai ficar aqui. Né? Esse povo de Israel que não morreu, as pessoas que não morreram no milênio, na grande tribulação, vão estar na terra. Mas a terra será feita novamente, novos céus, nova terra. Aqui são mistérios, amados. Eu não sei se quem vai estar aqui, vai ver coisas absurdas acontecendo, a transformação da natureza. Provavelmente sim. Mas a Bíblia não fala. Só sei que vai chegar esse momento que Deus arranca o inferno do antro da terra. Novos céus e nova terra. Tudo purificado, tudo limpo, tudo novo. Novos céus não é só o céuzinho azul onde passam os aviões. É o céu espacial onde estão os planetas. Porque a Bíblia diz que os elementos vão derreter pelo calor. Vai ter uma bagunça, meus irmãos, na grande tribulação, não só na Terra, no todo o universo, no segundo céu.
Porque Deus ele tem que purificar, porque é onde estão os principados e potestades. Então Deus tem que queimar isso tudo e mandar isso tudo para o lado de fogo e enxofre. Então é muita coisa que está para acontecer. Mas aí no trono branco, o Senhor então ele aniquila de vez os seus inimigos e todos são lançados no lago de fogo e enxofre. E Deus vira as costas para esse povo. E ali então você vê o capítulo 21, quando fala da descida da Nova Jerusalém a Sião futura do céu. É o céu descendo na terra. Deus queria isso lá em Gênesis. Ele vinha todo dia ficar com Abraão, Adão, ficar na presença de Adão, Adão na presença de Deus e Deus na companhia de Adão. Passeava com ele, viu ele dar o nome para os animais e etc, etc, etc. Só que Adão pecou. Mas agora, depois que Cristo nasce, ele paga os pecados e etc, etc, Deus pode voltar. Deus ele pode voltar a habitar entre os homens, a estar no meio dos homens. Todos os homens o verão? Não sei. A Bíblia diz que sem santificação não se pode ver a Deus. Só os santos poderão ver a Deus. Só aqueles que conseguiram esse galardão de poder ver a Deus através da santidade o verão. Ele vai estar dentro desta cidade. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, eu acredito que poderá ser visto por todos, porque ele vai governar o mundo. Mas eu não sei também. Então, meus amados, a morte, esse é o mistério da morte. No final, a própria morte vai morrer. A segunda morte, ela está ligada para quem for para o lago de fogo e enxofre. Quem não for para o lago de fogo e enxofre não morre de novo. Morreu uma só vez e ressuscita. Ok? E aí entram mistérios e mistérios que não nos foram revelados. A ponto que os irmãos veem como eu começo até a ficar meio confusa aqui, tentando falar tanta coisa, no final me embrulho, né? Muita coisa pra gente falar, vai ficando cansado. Mas em base é isso. Em resumo, é isso. Eu li o texto todo, eu vou terminar com Apocalipse 21, do 6 ao 8, que diz: Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aqui é Jesus, porque é ele que dá o livro de Apocalipse para João. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todo mentiroso, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se vocês querem saber mais sobre o milênio, a paz eterna em Jerusalém, vai lá em Isaías, capítulo 60. Eu não vou ler porque realmente já está com a hora bem avançada, inclusive para mim que tenho que cozinhar, são 11 horas da manhã. Ainda tem que fazer uma sacudida pela casa fora aqui. Mas quem tiver interessado, leia o capítulo 60 de Isaías. Eu posso até tentar fazer isso no outro dia. Mas assim, meus irmãos, eu espero ter podido mais uma vez ser útil e bênção para os irmãos. Vou estar colocando também nesses próximos dias um vídeo que fala muito sobre Israel. Uma bênção, uma palavra muito boa, me ajudou muito. E por hoje nós vamos ficando por aqui. Vos entrego essa palavra, peço desculpa se eu tive momentos de confusão, é porque às vezes meu marido apareceu lá embaixo, aqui eu vi ele daqui, campainha tocou e às vezes a cabeça começa a ficar cansada mesmo. Me perdoem as pequenas gafes que eu sei que teve, alguma coisinha aí que deslizou, tentei consertar e acho que consegui colocar as ideias em ordem. Mas o que eu posso dizer para você, minha querida e meu querido, é leia a Bíblia. Leia e continue lendo as Escrituras, porque quanto mais você lê, mais o seu entendimento vai abrir. E essas coisas que você ouve aqui no canal dos últimos dias antes do fim, elas vão tomando forma, elas vão ficando claras, é onde você pode dizer, bem, ok, é de Deus, ou não, para mim não é. Se você for como crente de Bereia, você vai caminhar nesse ritmo, tá bom? E assim, meu querido, minha amada, eu vos saúdo com a santa shalom do Senhor. Que vocês tenham uma semana, um resto de semana abençoado, cheio do Senhor, cheio da esperança e da força que vem dele. E muita paz e alegria para todo mundo, tá bom? Amém, amém e amém.